Esqueci de prender o cabelo antes. Vamos prender agora, mas... Bom, enquanto isso... Peraí. Não vou conseguir fazer as duas coisas. Prender o cabelo e gravar a introdução do vídeo. Ó, deu. Eu sou o Léo Strack, eu sou psicólogo clínico e como é a proposta aqui desses vídeos, então eu estou trazendo um tema para a gente refletir, te fazendo convite a tirar um tempinho do teu dia para que a gente possa pensar juntos e, dentro da medida do possível, estabelecer aqui um diálogo, uma conversa. Como eu queria ter comentado na introdução, mas eu já gravei uma versão desse vídeo, só que eu fiquei pensando sobre ele depois, pensando sobre o tema, e me veio uma outra ideia, uma lógica um pouco diferente, um caminho um pouco diferente para a gente explorar esse mesmo tema e que talvez fique um pouco melhor explicado. Então vamos ver, eu vou gravar essa versão B do vídeo e depois eu decido qual que eu vou botar aqui no YouTube. Mas, em primeiro lugar, qual que é a ideia, qual que é o tema, a reflexão do vídeo de hoje, tá? Ela está relacionada com o vídeo da semana passada, onde a gente conversou sobre dois tipos, eu falei sobre dois tipos de vivência, né? Uma vivência sensorial e uma vivência ideal. Então, uma vivência sensorial, ela seria fundamentada nos sentidos, né? Nas sensações físicas, enquanto que uma vivência ideal seria fundamentada numa ideia, num conceito, né? A vivência sensorial, ela tem essa característica dos referenciais externos, afinal de contas, os sentidos são como a gente percebe o mundo, eles se direcionam, né, para esse mundo à nossa volta, né? Enquanto que uma vivência ideal estaria mais fundamentada em referenciais internos. O que eu quero dizer com referenciais internos? Com os nossos conceitos, com as nossas ideias, com como a gente percebe o mundo, mas não uma percepção física, mas uma percepção mais lógica, racional. Talvez melhor seria dizer aqui como a gente pensa o mundo e a realidade. A vivência sensorial, ela seria mais relativa, comparativa, né? Então, no vídeo anterior eu usei exemplo da força, né? Então, quando a gente está falando de uma vivência sensorial, eu posso ser forte ou não, eu posso ser mais forte que a outra pessoa ou não, eu posso escolher um critério, o exercício que eu consigo fazer, quanto peso eu consigo levantar, né? Um critério... me faltou a palavra. Um critério arbitrário é a palavra, né? Um critério arbitrário para definir se uma pessoa é forte ou não é. Enquanto que, quando a gente está falando de uma vivência ideal, ela já é um pouco mais constante, definitiva, afinal de contas, ela está fundamentada numa ideia, num conceito que a gente refletiu, pensou e de uma forma lógica e racional escolheu definir aquele conceito daquela forma. Então, todos os comportamentos, pensamentos, sentimentos associados a esse conceito poderiam nos proporcionar ou nos proporcionariam essa vivência ideal, essa vivência dessa ideia, desse conceito. Assim, ela acaba se tornando um pouco mais constante, definitiva, sólida, talvez poderia ser uma palavra, né? Então, ela acaba sendo diferente, né, dessa vivência sensorial. A vivência sensorial e a vivência ideal teriam as suas diferenças. No vídeo da semana passada, a gente relacionou isso com outros conceitos, como quando a gente está falando de bem-estar, qualidade de vida, como isso são ideias, ideais, conceitos, e que talvez quando a gente está pensando neles,
seja interessante, seja legal a gente se fundamentar mais numa vivência ideal do que numa vivência sensorial. Eu não necessariamente vou estar digamos assim, como é que eu posso dizer? Eu não necessariamente vou ser a pessoa, vou estar me sentindo super bem, super feliz naquele momento, mas ainda assim eu posso experimentar uma qualidade de vida, um bem-estar, uma saúde física, uma saúde mental, né? É um pouco mais... É difícil de a gente definir, né? É difícil de explicar. Só que aí me veio justamente a questão, a proposta da reflexão do vídeo de hoje, que é a gente pensar como vivenciar um ideal. Beleza, a gente falou sobre essa vivência sensorial, essa vivência ideal, mas como é que a gente pode vivenciar um ideal desses, né? Como é que a gente poderia vivenciar um ideal tipo saúde mental, qualidade de vida, sucesso profissional, enfim, né? Aí eu resolvi pensar em algumas perguntas que poderiam nos guiar e nos ajudar nessa vivência de um ideal. A primeira pergunta que eu acho relevante aqui, que eu acho interessante de a gente pensar é: eu consigo definir esse ideal baseado em referenciais internos? O que eu quero dizer com referenciais internos, né? Baseado em sentimentos, pensamentos, comportamentos, não em coisas que estão acontecendo. Porque aqui é importante a gente diferenciar ideal de objetivo. Objetivo, eu estou falando aqui como algo que eu quero alcançar, uma determinada configuração da realidade que eu quero que seja bom, né? Realidade, que seja verdadeira. Enquanto que quando a gente está falando de um ideal, de uma ideia, a gente está falando muito mais de algo que nos orienta, algo que motiva, define os nossos comportamentos, pensamentos, sentimentos, né? Que define a nossa vivência, a nossa experiência. Não é necessariamente uma configuração de realidade, mas é muito mais uma motivação e um referencial do que um lugar, um estado em si, né? E por isso acaba sendo importante a gente utilizar como referência, como definição desse ideal, referenciais internos, né? Então a gente está pensando, por exemplo, se eu quero me sentir bem-sucedido no meu trabalho, o que isso significa? Significa que eu me sinto confiante com relação ao meu trabalho, significa que eu me sinto seguro em relação às práticas que eu tenho, significa que eu me sinto reconhecido pelos meus colegas, pelas pessoas, né, que usufruem, que consomem, né, o meu trabalho, o produto, o serviço que eu ofereço. A gente está falando aqui em se sentir confiante, se sentir seguro, se sentir reconhecido. Isso são referenciais internos, né? Então, quando a gente está pensando, para a gente começar a pensar aqui como vivenciar um ideal, é importante que a gente consiga definir esse ideal. E por ser um ideal, uma ideia, é importante que ele esteja fundamentado em outras ideias, em experiências subjetivas, né? Em sentimentos, sensações, em outros referenciais internos, né? Então a primeira pergunta é: consigo definir esse ideal baseado em referenciais internos? Se eu estiver definindo ele muito em referenciais externos, talvez eu esteja falando de um objetivo e não de um ideal. A segunda pergunta importante é: eu tenho um plano para vivenciar esse ideal? O que eu quero dizer com um plano? Eu tenho noções de comportamentos associados a esse ideal? Eu sei que escolhas eu faria motivado por esse ideal, por essa ideia, né? Aqui é importante a gente perceber que a gente já está começando a pensar em colocar esse ideal na realidade, né? Porque a gente já está começando a agir
e pensar em função dele. A gente já está começando a fazer escolhas e ter comportamentos motivados por esse ideal. Então, vamos voltar ao exemplo de se sentir do sucesso profissional, né? Talvez para eu me sentir confiante com o meu trabalho, eu possa, né, uma forma de eu me sentir mais confiante com o meu trabalho é eu estudar mais o tópico, o assunto, buscar uma formação técnica sobre aquele meu trabalho, né? Talvez uma outra forma de eu me sentir confiante com relação ao meu trabalho é eu praticar, treinar mais ele, né? Então a gente está pensando aqui que talvez possam ter comportamentos e escolhas que eu venha a fazer que são motivados, direcionados, que estão associados a essa ideia que me orienta, esse ideal que me orienta. Ó, passando uma sirene aí. Mas, né, a gente já está começando a trabalhar um pouco na realização desse ideal, em tornar ele realidade, fazer ele virar algo, uma vivência sensorial também, ou melhor, fazer da vivência desse ideal surgir uma vivência sensorial e que essa vivência sensorial reforce a vivência desse ideal, né? Quando eu executo comportamentos motivados, orientados por esse ideal, quando eu faço escolhas motivadas, orientadas por esse ideal, aumenta a minha chance de ter a experiência de estar vivenciando este ideal, né? Então, a gente está falando aqui muito das escolhas e comportamentos, né? Quando a gente fala em um plano para viver esse ideal. A terceira pergunta que eu acho interessante a gente pensar aqui, que é muito importante, é: eu consigo perceber quando eu realizo esse ideal? Aqui a gente já está falando um pouco de motivação, direcionamento da atenção, de interpretação da realidade. O que eu quero dizer, tá? Porque assim, quando a gente está falando em vivenciar um ideal, a gente não está falando de algo que a gente vai alcançar e deu, terminou, porque não é um objetivo, né? Um objetivo a gente alcança ele e deu, está alcançado, fechou, é isso aí. O ideal não. O ideal é algo que vai orientar as nossas decisões, as nossas ações. Então é algo que, a princípio, não tem um final, é algo que a gente experimenta e vivencia sempre, né? Ou de uma forma ideal, né? Vivencia no nosso presente e vai vivenciar por um determinado período da vida, né? Enquanto aquele ideal for relevante para a gente. Mas então, para isso é importante a gente perceber, né? Direcionar a nossa atenção para essas ações e lembrar, né? E perceber realmente, perceber a palavra e perceber que, olha, talvez eu não tenha chegado no meu objetivo, mas eu estou agindo motivado por esse ideal. Até ter esse diálogo interno. Eu estou fazendo isso por causa disso, porque eu acho que isso é importante para ter essa experiência, para me sentir dessa forma. Talvez sim, para alcançar determinado objetivo que faz parte, que compõe, né, que é uma realização daquele ideal, mas que isso está orientado por esse ideal, né? É criar uma rotina, às vezes, e lembrar, não, eu estou criando essa rotina porque eu acho que ela representa, ela é motivada, ela é uma forma de eu vivenciar esse ideal, né, que eu estou buscando, seja ele realização profissional, seja ele saúde mental, saúde física, seja ele satisfação com os relacionamentos, né? A gente vai perceber e lembrar de perceber, de direcionar a nossa atenção para essa motivação, para a relação entre esse ideal e as ações que a gente está executando. Senão, muitas vezes, a gente tem um ideal, tem um plano, mas a gente vai executando aquele plano e não consegue tirar uma satisfação, ficar feliz por estar executando aquele plano, por estar vivenciando aquele ideal, né? Então, isso é muito importante, porque conseguir perceber que a gente está realizando esse ideal vai ser uma grande
gratificação, vai ser uma grande recompensa. E isso vai nos motivar a continuar exercendo esse ideal, continuar fazendo o esforço de realizar ele no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa semana. Né? Isso permite com que a gente, ou facilita com que a gente vivencie esse ideal por mais tempo. Né? Às vezes o que acontece, muitas pessoas a gente acaba ficando desmotivado, né? Muda a rotina, vai, faz, não sei o quê, tá ali por um tempo e depois para de fazer, perde a motivação. Por que que isso acontece? Às vezes porque a gente falhou em reconhecer esse ideal que a gente estava vivendo, falhou em usufruir dele e transformar essa vivência em motivação para continuar vivendo e viver mais ainda. Né? Então, essa é uma pergunta, é uma habilidade que é importante quando a gente está pensando na vivência de um ideal. Então, eu respondendo aqui, né, a pergunta que motivou a nossa reflexão, como vivenciar um ideal, eu acho que tem 3 perguntinhas que podem nos ajudar a vivenciar esse ideal. Primeiro, pensar se eu consigo definir esse ideal, muito fundamentado em referenciais internos. A gente lembrar daquela diferença que o ideal me orienta, enquanto que o objetivo é um ponto que eu quero chegar, né? Então essa é uma diferença, por isso é importante saber definir esse ideal fundamentado em referenciais internos. A segunda pergunta, que é se eu tenho um plano para vivenciar esse ideal, se eu consigo identificar escolhas e ações, comportamentos associados a esse ideal, né? Orientado por essa ideia, orientado por esse ideal, que tipo de escolhas eu faria, que tipo de comportamentos eu executaria, né? Isso constitui o nosso plano para vivenciar o ideal. E a terceira pergunta, se eu consigo perceber quando eu estou realizando esse ideal, se eu consigo tirar alguma satisfação da realização desse ideal e continuar me motivando a vivenciar ele nos próximos dias, no futuro, né? nas minhas próximas ações. Então, aqui está muito relacionado com essa motivação e com esse direcionamento da atenção, com essa percepção da realidade, né? Para que eu possa reconhecer que eu estou executando um plano e me motivar a continuar executando ele, para que eu possa vivenciar esse ideal por mais tempo. Mas, de forma geral, quando a gente está falando em vivenciar um ideal, eu acho que é importante a gente pensar aqui no tempo dedicado, né? A gente veio falando aqui de sentimentos, comportamentos, pensamentos, né? De fazer um plano, de definir esse ideal, de agir motivado por ele. Tudo isso ocupa tempo, né? Então, assim, o quanto a gente não poderia pensar que a vivência de um ideal depende de quanto tempo a gente dedica a ele. Se eu dedico mais tempo a esse ideal, a chance maior é que eu vivencie ele, né? Que eu consiga ter essa vivência, essa experiência de estar vivenciando esse ideal, de ter ele presente na minha vida, né? A gente está falando aqui em identificar sentimentos, pensamentos, comportamentos que estejam associados a esse ideal, né? E colocar eles na nossa rotina, no nosso tempo, no nosso dia a dia, né? Quanto mais tempo eu vivo orientado por esse ideal, mais chance eu tenho de ter a experiência de estar vivenciando ele, né? Então, esse tempo dedicado, ele acaba sendo muito importante, ou pode ser um guia interessante para responder essa nossa pergunta, como vivenciar o ideal. Mas enfim, né? Essa é a proposta de reflexão do vídeo de hoje. Esse é o modelo B, digamos assim, né, desse vídeo. Se ele te fez pensar, te fez lembrar de alguma situação, se tem algo que tu gostaria de compartilhar, fica à vontade para escrever aqui nos comentários ou então entrar em contato lá pelo Instagram, @psicologia da coisa,
que eu vou adorar dar continuidade a essa nossa conversa.